Nós vamos falar agora de um assunto que interessa a muita gente, que é a questão condominial. Nós vamos falar, por exemplo, das responsabilidades da construtora, da empreiteira. Nós estamos recebendo aqui a advogada condominialista Larissa Carvalho. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda. Tudo bem. Bom dia. Bom dia também a todos que estão nos assistindo aqui nessa manhã. Quando a gente fala em condomínio, tem muito problema? Essa é uma mentalidade que todo mundo pensa. Condomínio é igual a problema. Então, a gente precisa se cercar de alguns cuidados. Sim. Principalmente nesse momento, quando a pessoa adquire um imóvel em condomínio. O que ela precisa saber? O que ela precisa entender? Porque o condomínio, ele tem algumas regras específicas que estão ali previstas dentro daquela comunidade. Antes da gente entrar nisso, eu queria voltar um pouquinho. Quando ele recebe o imóvel, por exemplo, da construtora, quais são os direitos que ele tem? O que a construtora tem que fazer, por exemplo, se lá eu descobri alguma coisa errada aqui? Olha só, quando você compra um imóvel e vai receber esse imóvel, primeiro ponto é verificar se de fato o que está sendo entregue foi aquilo que foi compro. Sempre tem um documento que a gente chama de memorial descritivo daquele imóvel. Então ali vai estar constando todas as especificações dos materiais, vai constar também a questão do acabamento. Será que é essa torneira mesmo que estava lá no material? Então são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora do recebimento desse imóvel. Porque você tem que receber algo que de fato você comprou, se está compatível com aquilo que você adquiriu. Então, primeira questão, verificar o memorial descritivo. E também no ato do recebimento, se verificado qualquer defeito, não fazer o recebimento das chaves. Esperar que a construtora faça os reparos devidos para a partir daí receber esse imóvel, receber essas chaves. Por quê? Porque quando você recebe as chaves, o seu período de garantia vai estar sendo contado. Então fique atento a esse detalhe. Se você verificar na hora do recebimento, já fala, preciso pontuar isso e isso e isso e espera a correção. Até porque o consumidor ele só é responsável pelo IPTU ou pelas taxas condominiais depois do recebimento do imóvel. Então, se constatado qualquer defeito nesse momento, peça os reparos. Como que pode ser feita a solicitação desses reparos? Faça por escrito, faça até mesmo verbalmente, mas se documente disso, para que o consumidor se resguarde em uma futura ação judicial. Doutora, por exemplo, aí ele olhou, vistoriou o apartamento, o imóvel, seja ele qual for, não encontrou defeitos. Mas aí, 6 meses depois, 1 ano depois, vieram problemas. O que está na garantia e qual é o tempo da garantia? Excelente pergunta. A gente chama de vícios ocultos. São problemas que naquele recebimento, naquele momento, não foi a fácil constatação. Por exemplo, um estufamento de um piso. A gente tem aí muitos problemas nesse sentido. Porque um piso vai se soltando. Isso, ele fica fofo ali. E aí pode ter infiltrações e traz todo um transtorno para quem mora ali dentro daquele imóvel. Então, esse tipo de situação, a lei fala que é até 5 anos. Da detecção do problema. Então, verificado isso, você deve sim pleitear os seus direitos para que seja feito o devido reparo do mesmo molde. Por exemplo, já aconteceu situações que a construtora quer fazer o reparo, mas com um material inferior. O consumidor deve exigir tal qual lhe foi entregue, não aceitar menos. Comprou o imóvel na planta para entregar, aí a construtora atrasa. Atrasa 3 meses, atrasa 6 meses ou mais. Quais são os direitos do comprador? Geralmente tem uma cláusula que permite até 180 dias. E isso já está pacificado na nossa jurisprudência. Então, esse lapso, ele é viável. Agora, ultrapassou isso, como que está essa questão? Por que teve esse atraso? Durante a pandemia, principalmente, a gente ainda tem reflexo até hoje desses atrasos de obra. Então, tem que ser provado que, de fato, teve um caso fortuito ou força maior. Mas, geralmente, os tribunais têm entendido que o lapso de 180 dias é o prazo máximo que deve aí ter atraso. Nesse prazo de 180 dias, a pessoa que compra o imóvel não tem direito nenhum? Aluguel, nada? Não, porque está previsto 99% está previsto lá no contrato. Passou de 180 dias, quais são os direitos? A gente precisa verificar se nesse contrato tem cláusulas resolutivas que pode permitir até resolução e multas aí, inclusive mensais, sobre o valor total pago.
Então, geralmente tem multas nesse sentido. E também a gente pode pedir aí a questões de aluguéis e demais encargos que a pessoa está tendo que suportar em razão do atraso dessa entrega. Isso é muito comum? Muito comum. E Acontece. as construtoras reagem de que forma quando passa do prazo e que ela é acionada? É preciso ir à justiça ou numa boa conversa resolve? Olha, depende de muitos casos. A gente tem muitas resoluções extrajudiciais. Então, quando a pessoa ela procura um profissional, um advogado habilitado nesse sentido, consegue chegar em uma composição. Eu sou muito daquela questão de tentar uma composição antes de uma judicialização. Até mesmo para a gente não abarrotar o judiciário com ações que a gente pode resolver de maneira extrajudicial. Então, na maioria, e eu vou falar pelo menos maioria não, mas 50% dos casos, as construtoras dão respaldo e a gente consegue resolver. Outras situações realmente aí somente na justiça. Doutora, quando a gente fala nessa situação, aqui nós estamos falando de apartamento, essas coisas todas, mas quando a pessoa já tem a obra e contrata uma empreiteira, ou para fazer uma reforma, até mesmo para construir uma casa, como é que funciona isso? Vamos pegar uma reforma. Ótimo, bem pontuado. Qualquer reforma dentro, por exemplo, de condomínio, a gente estava falando de condomínio, ela precisa passar o projeto pela aprovação pela gestão, pela administração do condomínio. Ah, mas eu moro em uma casa, tá, mas mesmo assim você precisa passar por essa questão e essa aprovação. Porque precisa analisar toda a questão de segurança, se não vai trazer nenhum impacto aí, então precisa estar respaldado. Somente aquelas obras mais simples, uma pintura ou algo emergencial que não precisa. Uma coisa que está fazendo muito calor ultimamente, né? Aí o apartamento não tem o ar-condicionado, mas a pessoa fala, eu quero instalar, mas o condomínio fala, não pode. Como é que funciona isso? Como é que resolve isso? Muito bem pontuado, chegou uma questão dessa para mim semana passada. Eu quero instalar meu ar-condicionado aqui, mas a síndica fala que não pode, como que eu faço? Você precisa atender os critérios do condomínio, não é apenas uma chatice, né, como se diz, é porque tem toda uma estrutura ali, tem toda uma questão, rede elétrica analisada, o que pode suportar, quais são os impactos que aquele ar-condicionado vai trazer, não só para uma unidade, são para todas, porque se você permitir para uma, todas vão ter que também atender. Então, pensa, o impacto que pode trazer para a segurança de todo o empreendimento. Então, tem que ficar atento. No manual do proprietário e no manual do condomínio, tem essas especificações. Tem que ficar bem atento quando você for adquirir um imóvel, se tem suporte aí para a instalação de ar-condicionado, qual a potência que eu posso instalar, como que pode ser feita essa adequação, para que não tenha nenhum prejuízo aí. A senhora trata também, por exemplo, da relação entre condôminos? Também. Aquela questão de, por exemplo, às vezes a pessoa, o andar de cima gosta de fazer muito barulho. É algo bem pontual, isso? É algo bem pontual e bem recorrente na vida condominial. Então, primeiro ponto, eu preciso me cercar e fazer as comunicações na administração do condomínio, junto à gestão, junto ao síndico. Olha, tá tendo problema. Como que estão sendo esses problemas? Ah, tá sendo de madrugada, tá sendo de modo excessivo. A gente pede aí para fazer essa comunicação e aí a administração deve, né, entrar em contato com esse vizinho e falar com ele, olha, está acontecendo muito barulho, o que a gente pode fazer? Tomar as providências de advertência verbal, escrito ou até mesmo multa. Mas nada impede que essa pessoa, né, que está sofrendo aí com esses barulhos excessivos, e aí eu quero trazer aqui essa questão do barulho excessivo, porque às vezes a gente traz até, tem muito no condomínio, aquela questão pessoal. E aí se torna uma desavença ali pessoal. Então, saber trazer a diferença disso é extremamente importante. Agora, comuniquei à administração, não teve nenhuma providência e mesmo assim os barulhos estão acontecendo, o que eu faço? Se documente disso, você pode enviar uma notificação tanto para esse vizinho que está trazendo os problemas, como para a administração do condomínio. E se mesmo assim não resolver, a gente pode resolver através da justiça. Doutora Larissa Carvalho, muito obrigado pelas explicações aqui. Um bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite.